Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Trimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Patsatyadi Satarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam. Hare Krishna. Tá? Então, bem-vindos à nossa quinta aula, né? Na verdade, nós tivemos uma aula introdutória e estudamos os 3 primeiros sutras, tá? E hoje nós vamos ver o 4º sutra, o 4º Adhikarana também, tá? Deixa eu colocar na tela. Então, eu tô lendo paralelo, né? O livro e no livro que introduz do Baladeva de Abhushana, né? Ele apresenta, antes de apresentar o Adhikarana, né? Então, o Adhikarana 4 é chamado a concordância, porque tem a ver com a palavra do sutra, que é Samanvaya. Essa palavra Samanvaya, ela significa uma sucessão de ordem, uma sequência que está conectada, né? Ou seja, mostra que então é o Adhikarana da conexão do que está sendo falado nos Adhikaranas anteriores, tá? Então, esse Adhikara vai fortalecer a afirmação anterior, né? Que diz que o Brahman, né? Ou o Senhor, deve ser conhecido por todos os Vedas. Esse foi o último Adhikarana e o último sutra que fala sobre o método de conhecer o Brahman é através das escrituras. Shastra Yonitva, foi dito no último aforismo. Tá? Então, agora o Adhikarana, a afirmação do Adhikarana é o Vishaya, né? A declaração, ou seja, a tese desse Adhikarana está contida num texto do Gopala Tapani Upanishad, né? Que fala assim: Yosal Sarvair Vedhair Gitata. Ele é glorificado em todos os Vedas. E também Baladeva cita este outro verso do Katha Upanishad, né? Então, tanto esse verso do Gopala Tapani Upanishad, o Katha Upanishad, está para fazer a afirmação de que as escrituras védicas descrevem a suprema personalidade da divindade, tá? Essas descrições estabelece esta declaração, este Vishaya, tá? Então, agora a dúvida é essa. Qual é a dúvida? É correto dizer que Vishnu é conhecido pelos Vedas, né? O Senhor Vishnu é o tema descrito nos Vedas? Essa é a dúvida, né? Essa é uma afirmação falsa ou verdadeira? Então, discussão agora. Se os Vedas têm como finalidade descrever Vishnu, isso é falso ou verdadeiro? Será que é isso mesmo? A dúvida surge isso, e baseado nessa dúvida se estrutura o Purva-paksha, tá? O argumento oposto, não? Que seria a antítese, né? Purva-paksha, que afirma dessa forma, entende? Que não é verdade que os Vedas ensinam somente sobre o Brahman, certo? Parece que ele não é conhecível, pois geralmente se vê que o karma está sendo prescrito nos Vedas, tá? Então não é só ele que é citado, os Vedas não falam só sobre conhecer o Brahman, se fala muito sobre o karma. Observa-se que os Vedas proclamam que são prescritos karmas como seus angas, tá? Como sacrifício de Karini para a chuva, sacrifício de Putra Kaneshti
para se obterem filhos, ou sacrifício, o diotistoma para ir a Swarga, o mundo celestial. Para tais declarações, o tópico do karma é visto como assunto de destaque. Portanto, não é possível concluir que Vishnu seja a conclusão. Tá? Então, esse é o argumento oposto a esta afirmação que a literatura védica, que esta afirmação está sendo trazida, tá? do Adhkarana anterior. Tem que haver uma conexão. Por isso que essa palavra Samamvaya, em sânscrito, significa isso. Como sucessão da ideia descrita no Adhkarana anterior e estabelecida pelo Siddhanta desse Adhkarana, realmente ele vai afirmar que, sim, as escrituras, na sequência da escritura, porque a parte inicial da escritura prega karma, o karma kanda, tá? Então, vamos entrar agora na nossa discussão. Então, por isso, Vyasadeva nos dá o quarto aforismo, que é o Tatu Samamvaya. Tá? Isto é que, né? Tu, mas, tu, Samamvaya, por coerência, por sequência. Tá? Então, pela coerência, ou pela sequência, pela conexão mútua, entende? Vai dizer que, contudo, é coerente com as escrituras, mas Vishnu é a conclusão por causa do acordo de outras escrituras também. Tá? Então, significa isso. Não é apenas estas afirmações das Upanishads que diz que deve se conhecer ou glorificar o Senhor Vishnu, mas isso também segue a sequência do que é afirmado em muitas outras escrituras. Então, por isso, nós vamos ler aqui o comentário de Baladeva Vidyabhushana, que está no livro, tá? Texto do nosso curso. Então, eu vou colocar aqui na tela o livro. Tá, então, aqui nós temos o texto do livro para aqueles que, não, por acaso, não tiverem em mãos, não tiver recebido, não tiver comprado, mas quer participar também da aula. Aqui, ó. Tá, então, aqui o Adhkarana é colocado aqui até o verso, aqui o Adhkarana resumido aqui, que nós já vimos. Agora entrando no Tatu Samamvaya. Mas Vishnu é a conclusão por causa do acordo, da sucessão, da conexão que existe esta afirmação com as outras escrituras, tá claro? Então, aí nesse comentário ele fala, eu vou ler o comentário de Baladeva. A palavra tu, que é tu, né? Porém, é utilizada para refutar a objeção sobre o karma, que é apresentada pelo Purva Paksha, tá? Foi dito que Vishnu deve ser conhecido por todos os Vedas. Por quê? Em razão da correlação, ou seja, da conexão lógica. Essa palavra Samamvaya é uma palavra filosófica usada que significa exatamente isso, conexão lógica, trazendo uma conclusão. Então, Samamvaya significa considerar o significado com muito cuidado. Vishnu deve ser conhecido nos Vedas, porque essa é a conclusão das escrituras, mediante cuidadosa consideração após o uso dos 6 elementos, upakrama, etc., mencionados anteriormente. Tá? Caso contrário, como são possíveis afirmações das escrituras como o Senhor é louvado em todos os Vedas, situada no Gopala Tapani. O Senhor de olhos de lótus também diz: Vedaischa sarvayaham eva vedyo vedanta krid veda videva chaham. Somente eu devo ser conhecido por todos os Vedas. Eu fiz o Vedanta, eu sou autor do Vedanta, né? E sou o conhecedor dos Vedas. Esse é um verso muito significativo da Bhagavad Gita. Nesse verso, Krishna explica que ele está com o Paramatma situado no coração de todos, dando conhecimento, iluminando, dando esquecimento, etc. E ele deve ser conhecido. É ele, este Senhor que está no coração, Paramatma, o Bhagavan, entende? O Senhor Supremo, ele
é para ser conhecido. Os Vedas têm o objetivo de conhecê-lo, e ele deu a conclusão dos Vedas, que é exatamente esse conhecimento filosófico contido nas Upanishads, e que que é sistematizado na forma da filosofia Vedanta. Portanto, ele fez este Vedanta, tá? E depois também tem outro verso do Srimad Bhagavatam, né? Kim vidate kim yataste kim anudhaya vikalpaye ityasya kridayam loke nanyomar vedakashana mam vidate vidhate mam vikalpya pohyate hyaham. O que os Vedas instruem como ação? Qual é o significado final dos Vedas? Que alternativa os Vedas criam? Ninguém, exceto eu e meu querido devoto, conhece o significado pretendido pelos Vedas. Os Vedas indicam Bhakti como a ação e me indicam como o significado. Esse é o verso do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Então, o seguinte deve ser dito: os Vedas indicam Brahman indiretamente e diretamente também. Diretamente, o Jnana Kanda delineia a forma e as qualidades do Senhor. Indiretamente, o Karma Kanda delineia o Senhor, recomendando atos piedosos, que são um ramo de Jnana, que leva a Jnana. Afirma-se também: Tantua Upanishadam Purusham Prichami. Eu pergunto sobre o Senhor que é descrito nas Upanishads. Esse é um texto do Brihadaranyaka Upanishad, 9:21. Então, ele também continua em outra parte. Tam etam vedanu vachanena brahmana vididi shanti. Os brahmanas desejam conhecer o Senhor recitando os Vedas. As prescrições para ações para obter chuva, filhos ou Swarga, que é o paraíso, são descritas nos Vedas apenas para produzir um gosto pelo Brahman nos homens. Ao ver resultados como a chuva produzida pelo sacrifício, eles desenvolvem gosto pelas escrituras. A partir desse gosto, eles começam a considerar o significado dos textos sobre Brahman e aprendem a discriminar entre o eterno e o transitório. Eles desenvolvem sede de Brahman e repugnância pelo mundo material. Assim, todas as escrituras são dedicadas a Brahman. Ninguém desenvolverá falta de desejo ao realizar sacrifícios, se desejar apenas resultados como chuva. Mas quando os mesmos atos são realizados com o desejo de produzir conhecimento, a inteligência se purifica. A adoração de devatas, os semideuses, não, sem desejo, tornando-se parte do cultivo de Brahman, é então adoração a Brahman. O resultado dessa adoração é a pureza do coração. Este é o sentido do texto acima. Tamitam vedanu vachanena brahmana vividishanti. Os brahmanas desejam conhecer o Senhor recitando os Vedas. Tá? Então, com isso, o significado do aforismo é estabelecido por Baladeva Vyabhushana. Então, eu vou agora, na sequência, colocar aqui outros versos do Srimad Bhagavatam, tá? Que vão nessa mesma sequência, tá? Que vão mostrar essa mesma ideia do significado. É interessante que
Deixa eu dar uma olhada aqui se está tudo... Tá. Então, nós temos aqui 3 versos, além do verso, que eu não coloquei aqui, que já foi acrescentado, já foi explicado por Baladev Vidyabhusha no seu comentário, o verso do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Tá? Então, o primeiro verso é o verso introdutório do Srimad Bhagavatam, que também vai falar sobre esse tema, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya Tonyayadi Tarascharteshu Abhigashwara Tene Brahmaridayadi Kavaye Muhyanti Yatsuraya Tejo Vari Mridhang Yatha Vinimayo Yatrati Sargo Mrisha Dhamna Sveda Sadanirasta Kuhakam Satyam Param Dhimahi. Ó meu Senhor, Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade da divindade, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Shri Krishna, porque ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmadi, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por eles colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo e da terra vista na água. Por sua causa, apenas os universos materiais, temporariamente manifestados através das reações dos 3 modos da natureza, parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Shri Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. O texto do primeiro Bhagavatam, primeiro capítulo, primeiro canto, primeiro verso, tá? E também o próximo verso também é do 11º canto, que ele vem nos dar aqui. Shabda Brahmani Nishnato Nanishnayad Pareyadi Shramastasya Shramapalo Hyadhenumi Varakshataha. Se através de estudo minucioso alguém se torna perito no conhecimento da literatura védica, mas não faz esforço algum para fixar a mente na personalidade suprema da divindade, então seu esforço decerto é como o do homem que trabalha duro para cuidar de uma vaca que não dá leite. Em outras palavras, o fruto de seu laborioso estudo do conhecimento védico será apenas a própria labuta. Não haverá nenhum outro resultado tangível. Então, na sequência, o próximo verso dessa parte do Bhagavatam, ele continua. Gandugdhadham asatincha bharyam deham paradhinam asat pradyam cha Vitam tvatirthi kritam angavacham hinam mayarakshati dukha dukhi. Meu querido Uddhava, com certeza é muito miserável o homem que cuida de uma vaca que não dá leite, de uma esposa não casta, de um corpo que depende totalmente dos outros, de filhos inúteis, e de riqueza não utilizada para o propósito correto, de forma semelhante àquele que estuda o conhecimento védico, sem dar valor às minhas glórias, também é muito miserável. Tá? Então, com isso, nós demos uma olhada nessa primeira parte, e eu não sei se vai dar tempo de nós lermos um outro Adhikarana aqui, tá? Próximo Adhikarana, ele é mais complexo. Próximo Adhikarana, ele tem vários sutras.
Então, às vezes, até agora, os adhikaras que nós vimos são a conclusão dele, o Siddhanta, é estabelecido usando apenas um sutra. Agora, o próximo adhikarana, que é chamado Ikshatyadhikaranam, Iksha significa ver, aquele que é visto, tá? Ele já, no seu Siddhanta, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 sutras. Então, vai ser uma discussão bem mais longa, tá? Nós podemos começar a lê-los. O que é que vocês acham? Significa o que é visto nas escrituras, tá? Então, a ideia de que o Brahman não pode ser descrito agora é rejeitada. Que ele não pode ser descrito, tendo em vista que o aforismo anterior ele confirma o terceiro, que diz que ele tem que ser aprendido pela escritura devido à coerência deste ensinamento e ter sido apresentado em várias literaturas védicas, dizendo que o conhecimento dos karmakanda, de karma, ele não é um conhecimento último, é apenas um conhecimento preparatório para você conhecer o Brahman, tá? Então, isso já sendo estabelecido, a importância de aprender as escrituras. Agora nós vamos começar a descrever como que o Brahman é visto nessas escrituras, tá? Então, a ideia de que o Brahman não pode ser descrito é agora rejeitada, né? E para mostrar a consistência dos textos citados anteriormente e dos citados anteriormente, afirma-se o Vishaya, tá? Deste Adhikarana, tá? Então, esse Adhikarana, ele vai dizendo aqui, agora, pelo uso da lógica e citação das escrituras, iremos refutar o equívoco de que Brahman não pode ser descrito, tá? Pode-se argumentar, contudo, que muitas passagens das escrituras que apoiam a teoria de que Brahman não pode ser descrito por palavras, como, por exemplo, esta. Yato vacho nivartate aprapya manasasa. Palavras não podem descrevê-lo e a mente não podem alcançá-lo. Taittiriya Upanishad. E depois também do Kena. Yarvachana vyuditam mena vaga vyudyate tadeva brahmata didi nedham yadidam upasate. Conheça esse Brahman, que não é descrito por palavras, mas por quem as palavras se manifestam. Brahman não é aquilo que as pessoas adoram. Então, esses textos são trazidos muitas vezes e explicados de uma maneira meio para criar alguma confusão. E essa confusão vem, a dúvida é surgida aqui. Brahman pode ser expresso por palavras ou não? Tá? Essa é a dúvida. E, portanto, baseado nessa dúvida, o Purva Paksha, o opositor, cria esse argumento aqui. O Shruti Shastra, os Vedas, os Upanishads, a literatura Shruti, afirmam que Brahman não pode ser descrito por palavras. Se Brahman pudesse ser expresso por palavras, então a sua natureza auto-manifesta seria perdida. Desde que ele seria revelado por palavras, não por si próprio. O Smriti Shastra confirma isso. As literaturas como os Puranas, o Mahabharata, os épicos, etc. Yato prapya. Deixa eu tirar isso aqui. Yato prapya nyavartantavachascha manasassaha
Aham chanyang ime devastasmai bhagavate namaha. Ofereço meus respeitos ao Senhor Supremo, a quem as palavras, juntamente com a mente, os devatas, tais como Brihaspati, Rudra e outros, não podem compreender e desistiram de compreender. Esse é um texto do Srimad Bhagavatam no terceiro canto, tá? 640. Tá? Depois a gente pode ver o contexto, mas para a gente ganhar tempo, vamos continuando com a ideia. Então, tendo em vista essas descrições encontradas em várias partes da literatura védica, tanto no Shruti como no Smriti, sobre o limite das palavras, entende? Dos conceitos para definir Brahman. Então, o autor, né, Vyasudeva, ele vai fazer o Siddhanta, apresentando as objeções, tá, a esse argumento da incapacidade do Brahman, a impossibilidade do Brahman ser conhecido, dando os seguintes sutras que viraram uma sequência desse. Tá? Então, ele fala aqui, ele apresenta o quinto sutra, que é Ikshate Nashabdam. Ikshate, porque é visto, não? Não, Ashabdam, indescritível por palavra. Então, literalmente significa, porque é visto, não é indescritível por palavra. Essa é a tradução literal, e Baladev Vidyabhushan traduz dessa forma. Brahman não é inexprimível, porque nas Upanishads há declarações escriturais contrárias a isso. Tá? Então, vamos passar agora para o texto do Vedanta Sutra de Baladeva, tá? E o Adhikara, né? Tá aqui, esse Adhikara, né? Então, aqui é refutado. O Brahman não é inexprimível, porque nas Upanishads há declaração de escriturais a isso. Então, vamos agora ler o comentário de Baladeva, tá? Antes de nós lermos o verso de Srimad Bhagavatam sobre essa parte. Eu acho que este Adhikara está em várias aulas, tá? Então, vamos começar na aula de hoje falando sobre o primeiro aforismo, tá? O Brahman, a palavra Ashabdam, Nashabdam, não, significa aquilo que não pode ser expresso por palavras. Brahman não é dessa natureza. Pelo contrário, é expressável por palavras. Por quê? Porque se vê Ikshatehe, porque isso é visto, né, nas Upanishads. Declara-se que Tatva Upanishadam Purusham Prichami. Eu pergunto sobre o Purusha, o Senhor, né, que é descrito nas Upanishads. Tatu, ele nas Upanishads é descrito. Tá? O Senhor em questão, esse é o verso do Brihadaranyaka Upanishad, da Brihadaranyaka Upanishad. O Senhor em questão é visto como descrito nas Upanishads, a forma Ikshatehe, de Ikshati, em vez de Iksha, com um significado passivo, como sendo visto, tá? É uma licença poética. O mesmo fato é expresso por Sarvevedayatpadam Amananti. Todos os Vedas descrevem os pés do Senhor, citado no Katha Upanishad. O Senhor é chamado Ashabdam, ou inexprimível por palavras, porque ele não pode ser completamente descrito por palavras. Assim como Meru é chamado invisível, porque não pode ser visto completamente. Mas Meru é uma montanha mística imensa, do tamanho do universo está situado nele. Então, uma coisa muito grande, ela nunca pode ser vista na sua totalidade, por isso ela diz que ela não pode ser vista, não? Se essa explicação não for aceita, declarações como Yad Vachano Vyuditam Tadeva Brahma Tadvidhi sabem que Brahman é aquilo que não pode ser expresso por palavras. Não teriam sentido, pois Brahman
não poderia ser conhecido nem um pouco, se não fosse um pouco descritível por palavras. O Senhor é conhecido pelos Vedas, mas os Vedas são Ele mesmo. Portanto, isso não contradiz a natureza reveladora do Senhor, que os Vedas são Ele mesmo, será explicado mais adiante. A conclusão é que Brahman é exprimível por palavras. Tá? Então, depois desse verso, só dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário. Há alguns versos do Srimad Bhagavatam que também descrevem este verso. Eu vou ler eles antes de passarmos para o próximo aforismo, se der tempo. Tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadyasya Yatani Taratas Charteshu Abhigashvarat. Este verso ele é repetido muitas vezes, como eu já li ele no aforismo anterior, eu vou pular ele e vou ler o próximo verso que completa a ideia. Que aqui diz que ele pode ser descrito, não? Ele transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahma de um ser vivo original. Mesmo grandes sábios semideuses são colocados em ilusão, dizendo, aqui mostrando como que ele pode ser conhecido. Então, cita também um verso do segundo canto do Srimad Bhagavatam aqui, que é Shri Bhagavanu Vacha Jnanam Paramaguhyam Me Yadi Jnana Samanvitam Saha Sarahasyam Tadangam Cha Grihanagaditam Maya. A personalidade da divindade disse, nas Escrituras, o conhecimento descrito a meu respeito é muito confidencial e deve ser assimilado em conexão com o serviço devocional. A parafernália necessária para este processo está sendo explicado por mim. Podes aceitá-lo com cuidado. Tá? Então, com isso, nós podemos ver que este texto, tá? Este aforismo, não, ele mostra realmente sobre as afirmações que falam que Brahman, o absoluto, não pode ser descrito por nada, mas ele pode ser descrito por si mesmo. Esse é o ponto. Então, como os Vedas não são diferentes dele, os Vedas são a encarnação literária do Senhor Supremo. Então, ele ser descrito pelo som védico, que vem da plataforma espiritual, ele é o Parava, é o som transcendental, não sons que ainda se manifestam nas dimensões sutis e densas deste mundo, como Pashanti, Madhyama ou Vaikari, que são os tipos de sons que vibram na mente, na consciência e nos sentidos. Esse tipo de som não pode descrevê-lo. Então, por isso que existe um som chamado mantra. O mantra é aquela vibração sonora que a conexão dela está com a dimensão espiritual. Então, aquele som, o som védico, ele é a encarnação sonora da divindade suprema, do Senhor Supremo. E, portanto, aquele que é infinito não pode ser descrito por um som finito, por um som limitado, por conceitos limitados, mas aquele conceito que é, como está dito no Brahma Samhita, Vedeshur Durlabam Adurlabam. Aquele que é descrito nos Vedas não pode ser descrito nos Vedas. Vedeshur Durlabam Adurlabam Atma Bhakto. Mas aquele que teve a sua alma purificada lhe é revelado no seu coração. Então, o Senhor Supremo, ele não pode ser conhecido porque ele não escolhe se manifestar. Então, o ato das descrições do Senhor Supremo nos Vedas confirmam exatamente este ponto. Então, dá para nós lermos esse outro segundo sutra aqui, tá? Deste Adhikarana, tá? E fala assim. Tudo bem quanto a isso, mas o Brahman que pode ser descrito pelas palavras que tu mencionas é o Saguna Brahman, o Brahman coberto por gunas materiais, o Ashakti material. Então, os Vedas concluem que o Brahman é puro e completo e pode ser expresso apenas indiretamente. Esse ainda é o argumento ainda do Purva Paksha, do começo do Adhikara. Né? Então, mostra que este
aforismo também está respondendo esse argumento contrário do Purvapaksha, tá? Ele diz, Gaunastin, deixa eu pegar aqui o texto, tá? Gaunastin Atma Shabdat, Gaunaha dos gunas secundário, né? Chet, se, na, não, Atma, o si mesmo, Shabdat por palavra. Se é dos gunas, a tradução literal desse aforismo é assim, se é dos gunas, não trata-se do si mesmo. Então, na Atma, se é dos gunas, não trata de si mesmo com Atma, que Baladeva traduz de uma forma livre. Se argumentas que Brahman, descrito por palavras, é o Brahman coberto, gente, por gunas materiais, a resposta é não, porque o texto menciona a palavra Atma em relação a Brahman. Tá? Então, isso eu vou passar para o comentário de Baladeva. Tá? Depois nós vamos ler o verso do Bhagavatam sobre isso. Aquele Brahman que é descritível não é o Brahman coberto por Sattva Guna, Gaunaha. Por quê? Por conta da palavra Atma, vista no seguinte texto. Atmai Vedam Agrati Purusha Vidaha. O Senhor Atma, o Paramatma, né? Um tipo de pessoa existia antes da criação. Isso é um texto do Veda, Vajrayaana Samhita. Atma Vaidam Eka Eva Grasi Nanyat Kinchanaisha Ikshatalokam Nasurja. Antes que o mundo material se manifestasse, o Senhor Supremo, o Atma, existia. Nada mais existia. Tá? Ele então pensou, criarei os planetas materiais. É o texto do Aitareya Aranyaka. Tá? Então, esse comentário aqui de Baladeva é bem curto, então vamos passar agora para os versos do Srimad Bhagavatam selecionado para esse ponto. Então, vamos ler 2 versos, primeiro do primeiro canto e o outro do quarto canto. Vadanti tatatva vidattatvam yaganamadvayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Bhagavatam 1:2-11. O próximo verso diz: Satvam Vishuddham Vasudeva Shabditam Yadiyate Tatra Pumana Pavrita Satvecha Tasmin Bhagavan Vasudevo Hayadhok Sajobe Namata Vidhiyate. Estou sempre ocupado em oferecer reverências ao Senhor Vasudeva, em pura consciência de Krishna. A consciência de Krishna é sempre consciência pura, na qual a suprema personalidade da divindade, conhecida como Vasudeva, revela-se sem cobertura alguma. Tá? Srimad Bhagavatam, 4º canto. Tá? Então, nós temos mais alguns aforismos que eu vou deixar para as próximas aulas, tá bom? Então, eu vou agora dar uma pausa aqui, para ver se surgiram perguntas ou comentários, mas antes de dar a pausa, eu vou apenas fazer um pequeno comentário sobre esses textos, não? Tem. Que, inclusive, esse verso do Srimad Bhagavatam é a chave, tá? Vadanti tattva vidatadhyagyanamadoyam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdate. Aqui toda a essência filosófica de todo o Srimad Bhagavatam está contido neste verso, mostrando que o Srimad Bhagavatam ele
não é um texto meramente de karma, que está ligado às diferentes manifestações dos semideuses, como representação do corpo universal de Deus, ou ensina meramente um processo de yoga, de meditação, Raja Yoga, para procurar apenas meditar na fonte da consciência do coração, mas sim ele procura descrever as qualidades de Bhagavan. Então, o conhecimento de Bhagavan ele é explicitamente apresentado no Srimad Bhagavatam, juntamente com descrições também de Paramatma. Tá? É um dos temas do Srimad Bhagavatam, tratar sobre Sarga, que é a criação do universo, como que o Senhor Supremo, ele, através de Ansha, da sua expansão plenária, como Shankarshana, que é parte do Chaturvyuha, da expansão quádrupla do Senhor, que existe tanto no mundo espiritual, na dimensão de Vrindavana, como na dimensão de Vaikuntha. E este segundo, ele se manifesta e, portanto, se torna o Purusha. O aspecto de Purusha é a divindade criador, é o criador do mundo, é o Paramatma. Ele cria e entra nesse mundo e se torna a alma, a consciência de tudo aquilo que foi criado, estando como o mestre espiritual interior de todos os deuses, de todos os semideuses, de todos os sábios. Então, o Srimad Bhagavatam descreve também os diferentes tipos de realização desta verdade absoluta, que é colocada como sendo una, entende? Então, este Brahman, entende? Ele é o Atma, como está colocado aqui. Entende? Então, não é diferente do Atma, e este Atma é o que é depois descrito como Bhagavan Shri Krishna, tem Paramatma. Então, na verdade, então não há essa confusão de que a literatura védica, o que é supremo, o Brahman, o Atma ou o Bhagavan? Todos eles são supremos, mas a diferença é que o aspecto de Bhagavan ele inclui os outros aspectos. Agora você não vê manifestos os aspectos do Paramatma ou de Bhagavan no Brahman. E também você vê incluído no aspecto do Paramatma Brahman, mas você não vê o conceito de Bhagavan manifesto em Paramatma, porque Paramatma é a manifestação da divindade para o propósito de criar o mundo material. Ele é Deus. Krishna, que é Bhagavan, ele não é Deus, ele é para Deus. Ele é além de Deus. É o conceito de Bhagavan Swayam. Tá? Então, significa que essas qualidades espirituais são descritas. Por quê? Essas qualidades que existem no mundo material, que limitam a nossa consciência, e, portanto, aquelas pessoas que querem entender a verdade última, que é não dual, elas acham que essa realidade não dual, não limitada, não condicionada, não pode ter qualidades, ou não pode ter atributos. E, portanto, a descrição sempre é descrição de atributos, tá? Atributos espirituais ou atributos materiais. Por isso, o sânscrito é uma língua que não tem nomes. Todos os nomes são meramente descrição de qualidades e atributos. Entende? Todos os nomes da divindade eles expressam, não é um nome sem sentido. O que significa? Isso é isso. Não, tem um sentido. Então, todos os atributos que descrevem a natureza dessa realidade não dual, que é Brahman, que é Paramatma e Bhagavan, sim, pode ser escrita nas escrituras, tá? Entende? Tá? Que é o Brahman e o Paramatma e Bhagavan. Tá? Então, eu vou só parar aqui. Então, se alguém quiser responder, nós podemos agora responder as dúvidas que podem surgir. Tá? Deixa eu abrir o som de vocês todos. Está aqui. Vocês podem fazer a pergunta no chat, se quiser, ou falar aqui em voz viva. Então, aguardo. Né? Quem falou primeiro? Luciano, Prabhu. Pode falar. Prabhu, os gunas eles são criação divina, certo? São criação de Deus, são criação de Krishna, certo? Certo. A pergunta é a seguinte: eles são independentes
Krishna pode intervir nos gunas, no karma? Pode. Porque os gunas eles são, como se chama, são aspectos da natureza material, tá? Krishna fala na Bhagavad Gita, Daivihyesha gunamai mama maya durachaya yaemam e prapadyante mayam etam tarantite. Ele diz assim, Daivihyesha guna, esta minha maya, esta minha energia, gunamaya, constituída dos modos, ela é divina, é a energia de Deus. Tá? Para nós, a matéria é um obstáculo, mas para Deus não, é a Shakti dele. Ela faz o trabalho de criar um mundo material e iludir as almas, mas isso é parte do serviço dela. A função dela no serviço a Krishna. Então, ela é minha, Krishna diz, Mama Maya, é minha energia. Então, si Maya, que constitui, que é feita dos modos. Quando a criação é feita, os modos se manifestam. Quando não há criação, o estado e manifesta, os gunas, eles estão ali, em harmonia e manifestam. Agora, a criação vem... Então, o que acontece? Krishna, pessoalmente, como ele fala no Bhagavad Gita, eu sou parcial. Krishna não toma partido do relacionamento das almas com os gunas. Aquelas pessoas que querem ser independentes de Krishna, e, portanto, elas, usando o seu livre-arbítrio, optaram por vir a este mundo material, Krishna encobre elas com sua Maya, e ela esquece, como o Yoga fala. Primeiro é a Vidya, ela esquece da sua natureza espiritual, ela esquece da sua relação com o Krishna. E aí a segunda camada é Asmita, aí ela é encoberta pelo ego, e aí os gunas começam a agir nela. Aí ela desenvolve a mentalidade de Asmita, significa eu sou. Aí ela se identifica com os corpos. Então, os gunas vão começar a agir nela dessa maneira. Então, Krishna, ele sempre está sob o controle dessa energia material, mas para o Diva, para as almas, ela é insuperável, como Krishna diz. Davi Gunamaya Mamamaya Duratyaya. A palavra Duratya é um cognato, é dura mesmo. A palavra Duratya significa difícil, é dura de ser superado. Mas depois ele fala, Yaemam Prapadyanti. Mas aqueles que rendem a mim, Mayam etam, esta Maya, Yaemam Prapadyanti. Aqueles que rendem a mim, etam, Maya Tarantite. Tarantite é o verbo tri, remover, liberar. Eu removo. Então, Krishna pode, a qualquer momento, assumir o controle sobre os gunas, como ele faz isso no caso de um devoto. Então, aí, quando os gunas estão quando Krishna aceita inteira, Krishna vem nesse mundo material e ele utiliza os gunas para poder ser visto, mas ele não está preso nos gunas, ele está sob o controle dos gunas. Prabhupada dá o exemplo de que quando o governador entra na penitenciária, aí os prisioneiros falam, o governador também está preso, porque ele está aqui com a gente. É uma tolice. Não. O governador ele segue as regras da prisão, fechar a porta para os prisioneiros, mas não porque ele está preso, porque ele pode libertar todo mundo ali se ele quiser, ele pode dar um indulto aos prisioneiros. Então, de alguma forma, Krishna vem. Então, Krishna pode, mas Krishna só toma partido de quem se rendeu a ele. Quem rendeu a ele é como você entra na casa de uma pessoa que tem um cachorro muito bravo, né? Não é assim? Muito bravo. Se você entra sozinho e o dono não está, o que vai acontecer? Vai te morder. Agora, se você entra com o dono, o que acontece? Amigo, não é assim que se fala. Entendeu? Da forma, aqueles que estão no serviço a Krishna, essa imparcialidade que Krishna tem em relação aos gunos, deixa de existir e ele toma partido. É o único momento.
Então, nós temos que entender que a matéria é problemática quando ela é desconectada de Krishna. Quando a matéria ou os próprios gunas estão conectados com Krishna, eles servem o propósito de indicar aquilo que está além dela. Está claro? Responde essa pergunta? Com certeza, Então, até mais. Mais perguntas? Mais comentários sobre esse tema? Da indescribilidade. Aqui, Prabhu. Pode falar, Giridhari. Prabhu, reverências. Boa noite a Prabhu. todos. Haribo. Prabhu, aqui no tópico 5, esse que a gente leu no Vedanta Sutra, né? Tem... Mas primeiro eu queria me referir ao seguinte, na Bhagavad Gita, no terceiro verso do capítulo 14, o Senhor Krishna diz: a substância material total, chamada Brahman, é a fonte do nascimento e é este Brahman que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. É esse mesmo Brahman que nós estamos falando, certo? Esse primeiro aspecto da verdade absoluta, que é a substância material total, correto? Nesse verso da Bhagavad Gita, a palavra Brahman aqui se indica também a de natureza material. Mama Yoni, este meu ventre, é um grande Brahman. Significa Brahman é uma palavra que pode indicar o aspecto impessoal de Deus. Então, Brahman é tudo. As almas é Brahman, a matéria é Brahman, Krishna é Brahman, tudo é Brahman. Esse Brahman é o mínimo denominador, é o mínimo denominador comum de tudo que é eterno. Então, a energia material, sendo eterna, ela também é Brahman. Então, nós também sendo eterno, por isso que falava, a realizar o Brahman para um devoto, ele entender que eu não sou o corpo, sou uma alma espiritual e desapegar desse mundo. Então, quando nós nos conectamos com essa nossa identidade, a identidade eterna, comum a tudo, é Brahman. Por isso, Brahman é realizar o aspecto Sat, existência. Por isso que os impersonalistas adoram chamar Deus de eu sou, que é exatamente a realização do Brahman. Entende? Eles conseguem realizar o Brahman pelo conhecimento analítico, entende? Eu ser, eu sou. Então, ele só vê uma seridade em tudo que é, e aí ele fala, eu sou Deus. Aí eles caem nesse engano. Certo? Então, aqui que você está dizendo, a natureza material, isso mostra que ela também é eterna, ela também é real, ela também é chamada de Brahman. Tá? E ela é o ventre. Okay. E neste ventre, Krishna falou, eu dou. Entende? Eu dou a semente, eu fecundo. E Krishna, ele, através da sua expansão do Paramatma, ele, Narayana, com seu olhar, ele fecunda este olhar que ele lança na natureza material. Ele tem dois aspectos. O primeiro é o tempo eterno. É o tempo que faz com que a natureza material comece a evoluir, e também vem as almas, e aí elas recebem os corpos que são construídos pela agência do tempo. Então o tempo é uma manifestação e é interessante que o tempo ele se manifesta para existir intimamente com a matéria. Por isso que o tempo é personificado na forma de Shiva e a matéria é personificada na forma de Parvati ou Durga. Entende? Tá certo? Então, qual é o resto da pergunta aí? Sobre esse verso. Agora aqui, ó, agora sobre o... Deixamos o Bhagavad Gita aqui de lado. Na página 63 na página 63 do Vedanta Sutra, depois que cita esse verso do Bhagavatam, 3.640, ele diz assim, essa proposição acima é agora refutada. Ele está indo de encontro a um verso do Bhagavatam, ou ele está desfazendo a questão de que o Brahman não pode ser expresso por palavras? Porque o verso do Bhagavatam está dizendo que... Este verso do Bhagavatam está dizendo exatamente isso, que o semideus não consegue entender e, portanto, desistir de entender. Este verso do Bhagavatam aqui,
Nós temos que entender que essas afirmações, utilizadas como Purva Paksha, da literatura védica, elas não são erradas, mas elas descrevem a realidade sobre outros aspectos, especialmente do aspecto impessoal. Tá? Então, dizendo que aquelas pessoas que não têm bhakti, aquelas pessoas que não são os devotos, aquelas pessoas que não tiveram a revelação de Deus, que Deus não se mostrou para eles como ele é, não pode entendê-lo. Os semideuses, eles não conseguem entender ele. Tá? Então, este texto do Bhagavatam, do terceiro canto, só deixa eu dar uma olhadinha aqui, que começa a descrever que Brahma, o poeta original, após meditar durante muitos anos, pôde entender apenas as glórias, pôde entender apenas que as glórias da alma suprema são inconcebíveis. A maravilhosa potência da personalidade suprema é espantosa, inclusive para os ilusionistas. Se este poder potencial é desconhecido, inclusive para o Senhor autossuficiente, que é o caso de Brahma, tá? Não então ele certamente não é para os outros. Então ele está tentando mostrar como que pessoas, as palavras, a mente e o ego, com seus respectivos semideuses, não têm conseguido lograr o sucesso em conhecer a suprema personalidade de Deus. Tá? Então, Prabhupada, no comentário deste verso do Bhagavad, ele fala que o exemplo da rã, que tenta compreender o oceano baseado na descrição analógica de uma amiga dela que viu o oceano. Então, ela tenta descrever para aquela outra que não viu o oceano, usando aquilo que aquela outra rã conhece, que é a lagoazinha dela. Então, é uma lagoa maior que essa, que a pessoa não vai poder conceber. Então, de uma forma, o uso dessas descrições, mesmo os semideuses, mesmo os sábios, podem descrever baseado em suas realizações, mas as realizações da verdade absoluta, elas são graduais. Você pode realizar a verdade absoluta como semideuses, no sessão de Karmakanda, impessoal, de uma maneira panteísta, vendo que tudo, a natureza é Deus, ou então de uma maneira monista, como os Gyanis, que tudo é Deus. Então, são vários aspectos da realização gradual da verdade absoluta. Então, só mesmo aqueles que puderam conhecer o aspecto último da verdade absoluta, Bhagavan Supremo, e Bhagavan descreveu, manifestou as suas qualidades, a sua opulência, essa pessoa pode compreender. Então, o que acontece? Essa negação deste verso do Bhagavata não deve ser entendido. Eu entendi, você citou o Bhagavata, que é uma autoridade, mas você pegou um texto, o contexto deste verso é o contexto do Purva Paksha que está sendo colocado aqui, tá certo? Então, mais perguntas? Então, se não tiver dúvida, podemos encerrar nossa aula, e vocês sabem que podem fazer mais perguntas. Podemos ver que esta aula, que nós estamos aqui discutindo no nosso grupo de participação, ela está sendo publicada para todas as pessoas, mesmo quem não faz parte do nosso grupo. Tá? Então o Cláudio ele estreia no sábado às 6 horas, para aqueles que não participaram do grupo poderem conhecer antes. Vocês têm ela, vocês podem divulgar também antes. A finalidade desta aula que ela é para ser publicada para todos, para que esse estudo como o estudo do Bhagavatam também. Tá? É um estudo de Shastra, é uma finalidade de ensinar a filosofia como é apresentada nesses textos mais filosóficos, que é o Vedanta Sutra, o Upanishads e o Srimad Bhagavatam, como a conclusão natural desse conhecimento. Tá claro? Então, até o sábado, né, vocês vão ter acesso a essa gravação, e no sábado é vinculado no Facebook, do Núcleo de Estudo Bhaktivedanta, do meu Facebook, colocado. Então, divulguem para os amigos, quem está interessado em assistir às aulas, e, inclusive, também é dado o link das aulas anteriores, tá? Para quem quiser acompanhar esse estudo do Bhagavatam, ela não é obrigatório estar inscrito neste grupo, tá? Para a inscrição desse grupo é importante para que vocês possam entrar na aula ao vivo do Zoom e poder fazer essa participação, que é muito importante. Vocês são muito valiosos nesse curso, tá? Então, até a próxima aula. Então, Hare Krishna.